Cultuar o ego, egoísmo, tem que ter um pouquinho disso também? Isso é importante para a sobrevivência? Na verdade, analisando friamente, o ego é tudo que nós temos. Se você não se volta para a não dualidade, te sobra o ego. Tudo que é dual é o ego 100%. Se você admite a dualidade, você vai admitir que o ego é tudo que você tem. Então, cultivá-lo, preservá-lo, enaltecê-lo seria vamos usar uma palavra que seria uma virtude da manifestação. Quando você reconhece o ego, não é só o seu. É você reconhecer que você tem um ego e os outros têm os egos deles. E você separar, né? O meu tá aqui, o teu tá ali, e você vai separando isso. E aí você cria justamente a separação. O conceito da mente é separar, né? O homem começa se separando, tipo, não, eu tô aqui, eu sou esse corpo e tal, aquele cara é o outro corpo. Depois ele tem a família dele que ele constitui naturalmente para ter um filho, continuar a prole e tal. E aí ele faz o quê? Ele cria a família dele, diferente da outra família, e tem a outra família. E ele quer a prosperidade da família dele. Isso, e aí depois ele junta uma família com a outra ali e ele vai fazer uma tribo, pela segurança daquele grupo, né? E aí o cara concorda, não, eu vou abrir mão parcialmente aqui de uma coisa ou outra para eu poder ter ali, é como se fosse o ego daquela tribo. E aí depois a tribo cresce, daqui a pouco ela vira uma cidade, um país, e você tem países separando-se um dos outros com objetivos às vezes até conflitantes, que geram guerras, brigas, e aí agora a gente volta de novo para a família, onde eu tenho às vezes um objetivo conflitante com a da minha esposa e eu brigo com ela. Vai ter que prevalecer o seu, né? Então a gente tem uma macro percepção no mundo que é da gente, é só o ego. No final das contas a gente já está falando da porcaria do ego. Mas a sociedade, a estrutura social, ela é toda baseada no ego. Então só vai maximizando. Mas a nossa pergunta é até que ponto isso é bom, ou isso é ruim, ou isso é necessário, ou isso é essencial? Então, eu acho que o desenvolvimento, a pesquisa, a ciência, a medicina, tudo que você vai investigando com relação ao exterior, né? Porque existem dois processos de investigação. É você olhar para o exterior, mundo exterior e investigar isso, ou olhar para o mundo interior. E muitas vezes você encontra pessoas que têm um conhecimento vasto em medicina, em ciências, em física, química e tal, mas o camarada pouco sabe de si mesmo, né? Pouco se conhece, pouco entende que ele é um ego, né? Às vezes ele acha que ele é aquilo ali, ele se identificou de tal forma com aquilo ali que ele é aquilo ali. Claro que eu imagino que uma sociedade com ego mínimo ou ausência ou um ego mais sutil, ela é possível, ela é viável. Você imagina uma sociedade que vai ter uma ajuda mútua, que o pessoal vai ser mais integrado, que vai cuidar mais da natureza do próximo. Então você às vezes encontra pessoas que têm pouco ego e você vê o benefício que é. Então eu acho que o ego ele é ruim. Eu vou levantar uma leve e uma polêmica. Comentando com a minha família um tempo atrás, nós chegamos à conclusão que a maldade é força. O cara, quando ele é ruim, socialmente ruim, né, que ele tem a capacidade de fazer o mal, ele acaba conseguindo uma determinada força para aquilo. Porque esse amor todo, essa doação, de certa forma ele é passivo, ele é tranquilo, ele quer ajudar o próximo e tal. Sei, vamos lá, nós temos uma sociedade composta, né? Então você tem 1000 pessoas. Dessas 1000 aí, 990 pessoas são essas pessoas aí. E tem esses 10 aí que são dissidentes. Que são os maus. Que são os maus. Só que esses 900 passivos, eles não vão atacar o mal, né, cara? Eles não vão revidar com o mal. E aí esse cara do mal, ele acaba dominando a passividade daquela sociedade. E aí corrompe a sociedade toda e as novas gerações vão acabando tendo que escolher um partido. Pô, eu tenho um partido, um pessoal aqui que é mal, que é egoísta, mas que domina a sociedade inteira. E eu tenho a galera aqui que, né, tranquilo, que visivelmente está sendo prejudicado. Nós temos um exemplo aí que já conversamos antes, não sei onde vamos chegar nessa conversa hoje, sobre a sociedade indiana, que tem muita gente assim. Mas tem uma pequena prole que percebeu que poderia dominar essa outra, que não está preocupada com a manifestação. Então, o camarada que não está preocupado com a manifestação, ele não vai prosperar. Acho que eu gostei desse conceito. Quem não está preocupado com a manifestação, possivelmente não vai prosperar na manifestação. Quem não está preocupado com, vamos chamar de espiritual, possivelmente não vai prosperar no campo espiritual, no campo esotérico, vamos chamar de qualquer nome aqui que
que eu não achei um nome bom para chamar. E aí o que acontece? Só que o progresso espiritual, o progresso para dentro, né, como você disse, né, quando você volta na investigação para dentro, ele não é visível. Ele é antagônico ao para fora. Ele é antagônico ao para fora e ele não é visível. Não tem como ter os falando, dois. Não, às vezes tem, um equilíbrio entre os dois pode ser possível, mas é bem difícil. Nós comentamos sobre Jesus, que falou, não, até agora eu vou misturar os assuntos, né? Que o meu reino não é deste mundo. Tá, o seu reino não é deste mundo, eu não consigo ver o seu reino. O reino que eu consigo ver é esse. Eu vou trazer para o cristianismo, Jesus não foi aceito pelo judeu exatamente por isso. O judeu estava esperando um líder tipo Moisés, que vai liderar-nos na manifestação. Jesus não, o meu reino não é deste mundo. Eu vou liderá-los lá em cima. Tem até uma ilustração bem interessante. Jesus está fazendo uma palestra, pessoal, o reino de Deus é maravilhoso. E de repente chegam os soldados romanos. Aí Jesus para de falar, e os soldados passam, fazem sua estardalhada, passivo e tal. Depois os romanos, eu sou o filho de Deus. Mas como assim? O filho de Deus abaixou a cabeça. Aí o judeu olhou aquilo. Não quero esse cara. Esse cara não é o meu Messias. Porque ele estava voltado para as coisas de dentro. Assim acontece conosco nos dias de hoje. Você volta para as coisas de dentro e aquele que está voltado totalmente para as coisas de fora, aparentemente prospera. Porque o que nós vemos é a manifestação. Eu gostei da sua correção agora no final, que você falou aparentemente prospera. Aparentemente prospera. Porque assim, o camarada que está voltado para dentro, ele não entende que a prosperidade material, a prosperidade exterior é algum tipo de prosperidade, entendeu? Sim. Muito pelo contrário, é aquela ideia lá que também tem na Bíblia que os humildes serão exaltados. Então, eu acho que é bem por aí, sabe? Então, assim como o outro também, eu acho que é verdadeiro. O cara que consegue ver que a manifestação é necessária, que você tem que ser próspero nela e tudo mais, ele acaba não entendendo que existe um ser interno que ele tem. Ele é o ego em pessoa que está ali vivenciando. Então, eu acho que os dois acabam sendo imissíveis. E você tem uma coisa totalmente antagônica à outra e é muito difícil, como você mesmo disse, você encontrar um meio termo. Eu também nem sei se é para encontrar um meio termo, sabe? Uma coisa que você comentou é que um não consegue ver o outro. E outra coisa que você comentou assim, não, porque o camarada, ele é o ego, ou ele é o... Cara, ele é mesmo. Não é que ele acha que ele é, ou parece que ele é, não. O cara que se voltou totalmente para a manifestação, ele é manifestação. E o cara que se voltou, ainda que um pouco, cara, para dentro, ele é aquilo. Ele vive aqui, mas ele tem consciência. Em dado momento, ele se conscientiza que ele não é manifestação. Ele é outra coisa, mas tem que conviver com a manifestação. E acho que o manifestado, o cara que vive a manifestação 100%, ele faz a mesma coisa. Ele é manifestação e de vez em quando ele se volta um pouco para o espiritual, porque a sociedade acaba cobrando, né, cara? É da natureza humana cobrar, não sei se é cobrar, né? Uma vivência para dentro é da natureza humana. De qualquer forma, você vai ser incomodado por ela, o seu vizinho, o seu convívio social vai ser incomodado por ela e você vai ter que se voltar. Tipo, você sente que alguma coisa tá faltando, né? E tal. Mas será que o camarada que se volta para dentro, eu não tô achando um termo melhor, ele também acha que está faltando alguma coisa, ou seja, a sua prosperidade manifestada? Não, ele acha que não vai em momento algum sentir falta disso. Ele não se identifica mais com isso. Na verdade, é uma perda de identificações que vai sucessivamente acontecendo. E a primeira delas é com a materialidade. Então o cara não vai ter mais apego ao dinheiro, ou seja, ele não vai ser egoísta, né, que é o tema inicial nosso. Ele vai começar a perder o apego às coisas materiais, ao dinheiro, às conquistas, às posses. Depois ele começa a perder o apego a certas ideias, certos planos ou linhas de pensamento ou filosofias. Por exemplo, uma coisa que parece até ser absurda, a religião é também um ego. Ela também separa. Acaba se fechando. Uma religião separa de outra. Então, é o detentor da verdade. Cada religião acha que é detentora da verdade. Você comentou que o camarada ele desidentificou com essa manifestação. A gente consegue concluir que essa é a verdade última, porque o camarada que é voltado para dentro, ele não tem esse vazio de estar faltando algo da manifestação para completar a minha vida. Verdade. O camarada que é voltado para fora, né, que é Spinoza total, ele sempre vai ser incomodado por isso, cara. Por mais, você pode ver exemplos da história, dos seus vizinhos e tal. O camarada que ele, não, eu sou ateu e tal, ele tem um incômodo, cara. Tá faltando alguma coisa, ele sempre vai faltar alguma coisa. Então, às vezes, você vê o camarada que é voltado à manifestação total, o cara é criminoso, traficante, assassino e tal.
Aí você vai ver o cara tem uma Aparecida tatuada. Aquilo para ele é alguma ligação com o divino ele quer ter, alguma ligação com a sua natureza real. Ele sabe que tem alguma coisa, né? Interessante. Eu vou abrir um parênteses aqui que acho que nem sei se cabe. Outra coisa interessante da não dualidade, que você não é só um, né, com os seres humanos, você também o é com a natureza, com os animais e tudo mais. E a nossa sociedade ela tem uma tendência de ir se voltando para a urbanização, né? Então o verde, a floresta, ele vai cada vez perdendo mais espaço. Quando você, nosso conector aí, estiver andando pela cidade e tal, observe que onde tem um monte de concreto, o camarada ele vai colocar uma samambaia, uma flor, uma rosa e tal. Uma coisa que a sociedade adora na sua decoração é o bonsai. Bonsai, você pode, a decoração de alto padrão, o cara vai colocar esse ponto oriental de um bonsai, mas o bonsai ele é uma referência a uma árvore. O cara foi além, ele não só colocou uma plantinha verde, mas ele colocou uma trouxe, árvore. Não cabe uma árvore, beleza, eu faço uma árvore pequena porque eu preciso. Árvore, porque ele precisa estar, não, eu sou parte da natureza, ele traz para a casa dele, ele não consegue fazer. Não, vou fazer, olha, eu sou arquiteto, né? Arquiteto fez, não, é brutalista, concreto e tal. Aí o cara entra, começa a olhar a decoração, aí tem uma árvore, uma samambaia, um verde, uma referência. O cara não consegue sair da sua oca, ele quer estar integrado a isso. Então ele quer estar integrado ao espiritual e ele quer estar integrado à natureza também, porque a manifestação plena também é o respeito e a admiração por essas coisas, pela natureza, pelo verde, porque somos tudo uma coisa só. Então ele sabe no íntimo dele que ele está conectado, né? Que ele não é um indivíduo, ele não é uma ilha, né? Nenhum homem é uma ilha. Então a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: e você? Aonde você cultiva o seu ego?